Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 3:31. Tema da semana: a fé de Abraão. E aqui nos estúdios da Novo Tempo, já estamos prontos para começarmos mais um programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. A gente sempre fica muito feliz por podermos compartilhar com você aquilo que a Palavra de Deus tem de melhor quando estudamos de uma maneira mais aprofundada assuntos importantes, como tem sido o assunto desta temporada. Você que já está acompanhando sempre o nosso programa, sabe que estamos estudando a justificação pela fé dentro do livro de Romanos, ou invertendo aí, estamos estudando o livro de Romanos, cujo tema principal é a justificação pela fé. Retornam ao programa dois amigos que pela terceira semana consecutiva estão com a gente, os pastores Sidney Mendes, que vem lá da região sul. Obrigado, pastor, pela sua participação e presença mais uma vez. Prazer estar aqui nesse programa tão especial. Que legal. Pastor Wanderson Domingues, também aqui da região de São Paulo, a região sudeste de São Paulo. Uma alegria poder recebê-lo e saudá-lo aqui nesse programa pela terceira semana consecutiva. Um privilégio, uma honra, pastor, juntos aqui estudarmos com os nossos amigos a palavra de Deus. Que maravilha. Bom, eu tenho certeza que você já os conhece, você que acompanha o programa, e também tenho certeza que você tem gostado dos conceitos que eles estão explorando dentro do tema do estudo do livro de Romanos. Amigos, vamos começar o nosso estudo? Convido a vocês e os amigos em casa para juntos orarmos agora. Senhor Deus, nós te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que, ao estudarmos a Tua Palavra, Tu nos reveles a Tua vontade, especialmente nesse assunto tão importante da salvação. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Como nós estamos dentro de um programa que estuda a Bíblia, nós já queremos começar o nosso programa oferecendo para você o curso bíblico da série Princípios, que em todos os programas a gente te oferece. Eu quero dizer duas coisas importantes. Este material é gratuito e o envio para a sua casa ou para o endereço que você quiser também. Então isso é muito importante porque você não vai ter nenhum investimento e vai ter um conteúdo excelente dentro dessa série Princípios. Ele foi organizado no formato revista, tem 100 páginas coloridas, assuntos sistematizados e o assunto da justificação pela fé está presente aqui, da salvação, do perdão. É muito importante você estudar a palavra de Deus. Peça agora, ou pelo telefone, código de área 12, 2127 3121, em horário comercial, código de área 12, 2127 3121, ou através do nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Lá vai ter este banner, você clica em cima, preenche o seu cadastro e a gente vai enviar para você com muita alegria, tá certo? Aliás, eu queria até perguntar para os amigos, tem muitas pessoas da região de vocês que pedem cursos para a gente, sabiam? Ali da região sudeste, eu tenho visto ali na Escola Bíblica, sul do Brasil, pessoas do Brasil todo têm pedido esses cursos, os 18 cursos que nós oferecemos através dos nossos programas. Tem sido uma bênção poder estudar com os amigos, viu, pastor Wanderson? Pastor, e nós encontramos muitos desses amigos que recebem esses materiais, solicitam esses materiais, de fato todos gratuitos, eu incentivo a pedir os materiais, e eles começam a estudar a palavra de Deus e depois vão para estudar conosco nos locais da nossa adoração em algumas igrejas adventistas mais próximas de sua casa. Então, são muito bem recebidos ali. A pessoa começa a estudar a Bíblia e não quer parar, né, pastor Cid? Verdade. Você que é da área missionária, sabe disso. Eu quero aqui deixar um agradecimento para a TV Novo Tempo por esse compromisso que ela tem. Né? O amigo solicita o estudo e o estudo vai para a casa da pessoa. Então, a Novo Tempo faz essa ponte com os nossos missionários no sul do país, né, e também no Brasil todo, e a igreja faz também esse acompanhamento ali com o nosso amigo. Mas o que é muito legal a gente constatar aqui é que existe uma promessa, como você fez agora, só que essa promessa ela é cumprida. Amém. Então, parabéns à TV Novo Tempo por esse comprometimento que ela tem com o nosso amigo telespectador. Amém. E graças a Deus nós temos os parceiros, que são os telespectadores, que possibilitam isso, viu, pastor Sidney? São os nossos anjos da esperança, que possibilitam que tudo isso aconteça, a gente envie para as casas dos nossos amigos telespectadores sem nenhum custo. Graças a Deus a gente está conseguindo honrar
esse grande compromisso de estudar a palavra de Deus com eles. Vamos assistir agora o vídeo do autor? Sim. Assista com a gente, pastor Cliff Goldstein. Sim, Ellen White disse que o princípio de o homem poder salvar-se por suas próprias obras é a base de toda religião pagã. Isso é verdade, ou pelo menos imagino que seja verdade, pois não conheço a base de todas as religiões pagãs. Mas acredito que essa seja a parte incrível do cristianismo. É que a essência e a base do cristianismo é a de que, como seres humanos, nós estamos muito longe, nós estamos muito corruptos e não há nada que possamos fazer para nos salvar. Agora, pense sobre isso por um minuto. Pense no que Jesus fez em função de nos salvar. Você tem o Criador do universo. Tem as claras Escrituras, em João, em Hebreus, Colossenses. Jesus era o Criador de todo o universo. E esse Criador se diminuiu, tornou-se humano, viveu em carne humana, sofreu e foi até a cruz morrer como substituto por nossos pecados. Isso foi o que Deus precisou fazer para nos salvar. Pense, se houvesse algo que nós pudéssemos fazer, ou se de alguma forma nossa obediência nos fizesse ser bons o suficiente para que pudéssemos ser salvos, não seria melhor do que o que Jesus teve que fazer? Perceba a diferença entre as situações. Perceba que foi necessário que o Criador, de acordo com João, no capítulo 1, versículos 1 a 3, tudo o que foi criado, tudo o que hoje existe porque foi criado por Jesus. O mesmo Jesus que foi um bebê em Belém. O mesmo Jesus que morreu na cruz. Esse foi o preço para nos salvar. Se por algum momento pensarmos que podemos de alguma forma nos salvar, ou pior, que poderíamos acrescentar algo ao que Cristo já fez por nós, esqueça essa ideia. Excelentes os conceitos que o pastor Cliff coloca para a gente e vamos continuar aqui então no estúdio conversando com os nossos amigos, pastores Sidney e Wanderson, a respeito desses conceitos maravilhosos sobre a fé de Abraão. Onde é que entra Abraão, pastor Wanderson, nesse tema aqui exatamente no Romanos capítulo 3, verso 31, onde é que entra Abraão nesse contexto todo? Abraão é um personagem central para 3 das maiores religiões do mundo, não é? O cristianismo, por crer em toda a linhagem que vai chegar até Jesus Cristo, para o judaísmo, obviamente, e também para o islamismo, porque Ismael vem de Abraão e vai gerar toda essa questão do islamismo de Ismael. E Abraão era colocado pelos judeus, na época de Paulo, os líderes religiosos, como um exemplo de alguém que foi salvo pelas obras. Os líderes judaicos da época de Paulo costumavam usar o exemplo de Abraão em Gênesis 22, quando ele quase sacrifica Isaque no Monte Moriá, mostrando que por essas obras de Abraão, por ter topado sacrificar o seu filho e chegado a esse ponto, foi que Deus lhe imputou a sua justiça. Paulo ele diz que não. No estudo desta semana, Paulo diz que Abraão não é o exemplo de alguém que foi salvo pelas obras. Paulo diz que Abraão é o exemplo de alguém que foi salvo pela fé. Por quê? Ele usa o exemplo de Gênesis 15, ou seja, ele está contrapondo a visão judaica de que Abraão, de fato, é o pai da fé e não das obras. Olha, interessante essa visão, né, pastor Sidney? E aí ele faz uma afirmação que para a época foi assim bombástica, né? Que está lá em Romanos capítulo 3, verso 31, o assunto fé está em jogo, está em discussão, existe uma controvérsia em cima disso, aí ele faz essa declaração: anulamos, pois, a lei pela fé, anular no sentido de torná-la inválida, né? Fazer com que ela perca o seu valor. Então ele faz aqui uma pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Aí vem a resposta que ele mesmo dá: não, vírgula, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Quando eu penso aqui nessa expressão, de maneira nenhuma, eu lembro, pastores, da minha mãe, quando eu pedia alguma coisa para ela e era alguma coisa que ela sabia que não ia me fazer bem. E ela, como uma boa baiana, ela levantava a voz, gesticulava as mãos e dizia assim, ó,
De maneira nenhuma. Ou seja, de maneira nenhuma é para fortalecer o conceito de a fé não anula em hipótese alguma a lei de Deus. Ou seja, esse conceito tem que ficar claro para a gente, porque há muitas pessoas com quem eu converso que jogam justamente isso. Não, olha, ô Lanza, na verdade, isso tudo ficou cravado na cruz. Né? Agora estamos livres desse jugo da lei, não é? Você já encontrou pessoas que falam assim? E o que dizer para uma pessoa assim, pastor? Pastor, em Colossenses 2, no versos 14 ao 16, eles usam como reforço desse argumento, dizendo que Jesus cravou o escrito da dívida na cruz do Calvário. Essa expressão, quirígrafo no original, ela se refere a toda a lei, inclusive lei moral. Foi mencionado já em outros estudos pelo pastor Sidney, que os judeus não viam diferença. A lei era lei. Então, quando Paulo diz que Jesus cravou a lei na cruz, ele está falando de toda a lei, não só da cerimonial, não só da civil, nada disso. Lei é lei para judeu. Inclusive, o autor comenta isso em 2 lições atrás, Exato. mostrando exatamente esse ponto. Aí resta a pergunta, se Jesus cravou a lei na cruz, por que precisamos guardar a lei? O primeiro ponto a observar é que quem argumenta que a lei foi cravada na cruz não entende que a lei perdeu a validade. Observe que eles continuam entendendo que matar é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado e assim por diante. Então, eles mesmos consideram que a lei continua válida. Ora, Paulo ele expressou agora no texto de Romanos 3, e ele repete essa ideia em Romanos 6, se o nosso amigo leitor, no capítulo 6, no verso 15, quiser acompanhar, Paulo deixa mais claro, ele diz assim, Romanos 6,15, e daí? Havemos de pecar, pecado é transgressão da lei, certo? Havemos de transgredir a lei, de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, e ele repete a ideia de Romanos 3, de modo nenhum. Modo nenhum é uma expressão grega megenoito, significa ideia de louco. Pensar que porque eu estou salvo pela fé, debaixo da graça, eu posso transgredir a lei, é uma ideia de louco, diz Paulo. Porque eu preciso continuar guardando a lei. Veja, em que sentido então a lei foi cravada na cruz? No sentido de que a lei não salva. Assim como o santuário perde terrestre a validade porque não precisava mais matar cordeirinho quando Jesus morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, o santuário continua no céu, o santuário celestial. Podemos, um outro estudo com os nossos amigos, mencionar melhor isso, o estudo do santuário celestial. Mas Hebreus 8, Hebreus 9 deixa isso bem claro. Assim como o santuário volta para o lugar que ele deveria sempre estar, o sistema pedagógico aqui não precisa mais, a lei volta para o coração humano. Jeremias 31, versículos 31 ao 33, ali o profeta diz assim, aí vem dias onde eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Que aliança é essa? Na mente imprimirei a lei e no coração eu a escreverei. Portanto, Paulo está falando de que a lei foi cravada na cruz em sistema de salvação, mas não significa que eu não preciso guardar, pastor. Por quê? Porque uma vez que a lei agora está no meu coração e não só numa tábua de pedra, a minha obrigação de guardar a lei é maior do que antes ainda. Portanto, a lei continua válida sim. E Paulo diz, pensar que eu posso quebrá-la é uma ideia de louco. É o que ele afirma. Quando Paulo ele coloca aqui o exemplo de Abraão, o pastor tinha citado Gênesis 15, mais uma vez, Paulo vai trabalhando a ideia de que salvação é uma iniciativa de Deus, né? Então, pastor, se a gente voltar assim, rapidinho, ali em Gênesis capítulo 15, eu não vou ler todos os versos, em virtude do tempo, mas apenas mencionar onde é que estão essas partes que Paulo trabalha em Romanos. Então, de Gênesis 15, do verso 1 ao verso 5, nós vamos encontrar aqui a promessa da bênção divina, não é? Deus chamando Abraão e dizendo para ele aquilo que ele quer fazer com Abraão. Então, o verso 5 diz assim, né? Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e contra as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então, até no Velho Testamento, a justificação pela fé era ensinada. Ele creu. Abraão creu. Então, veja só, e a iniciativa aqui, pastor Lanza e pastor Wanderson,
é uma iniciativa de Deus. Deus procura Abraão e faz para Abraão uma promessa linda e maravilhosa. E agora entra o segundo aspecto, né, de todo esse processo de salvação. A iniciativa de Deus, Deus faz a promessa. Agora entra o segundo aspecto, que é a resposta do homem, que diz o verso 6, né? Abraão creu no Senhor. Aí você tem o elemento fé, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então veja, Deus procura e faz uma promessa. O homem responde, Abraão, responde. E logo na sequência vem um pronunciamento divino, que está do verso 7 até o verso 20. Deus toma a iniciativa, o homem responde, agora Deus diz o que vai acontecer. E é interessante, há uma cena aqui nesse pronunciamento divino. Naqueles dias, quando alguém fazia um compromisso com outra pessoa, eles partiam os animais e ambas as partes passavam entre os animais cortados. E você, lendo aqui do verso 7 até o verso 20, você vai perceber uma coisa. Abraão pega os animais e parte, eles ficam separados. E na sequência, só Deus passa entre os animais cortados. O que é que isso quer me dizer? Que Deus, Ele não precisa do seu comprometimento em termos de salvação. Ele é que se compromete. Ele poderia ter chamado Abraão naquele momento, Abraão, passa aí entre os animais, Abraão. Mas ele não pede. Só ele passa entre os animais. Ou seja, salvação é algo que depende de Deus. É uma iniciativa de Deus em relação ao ser humano. E nesses 3 pontos que eu mencionei, que dá para a gente perceber aqui dentro de Gênesis 15, e que Paulo está trabalhando lá em Romanos 3 e Romanos 4, a gente percebe que Deus, Ele se compromete. Ele não pede o comprometimento humano, mas Ele mesmo se compromete com a salvação do ser humano. E aqui o elemento fé da parte de Abraão, ele salta assim, né, de uma maneira extraordinária. Exatamente. Pastor Wanderson, já eu volto contigo após o intervalo, porque eu quero dar sequência exatamente nessa ideia do comprometimento de Deus para com a gente nesse campo da salvação. E você não sai daí, porque já a gente está de volta. E já de volta com o programa, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, porque você sempre dá o seu apoio assistindo ao programa Lições da Bíblia. Para a gente é sempre muito bom contar com você aí do outro lado, discutindo também com a gente, estudando a Bíblia com a gente, que é o nosso maior objetivo, é a nossa maior alegria. Estamos conversando com os pastores Sidney Mendes e Wanderson Domingues. Pastor Wanderson, estávamos conversando agora há pouco, no bloco anterior, o pastor Sidney estava colocando a questão do comprometimento de Deus. Exato. Então, se salvação é um dom e Deus está comprometido, por que será que a gente tem tanta dificuldade em aceitar esse plano da salvação gratuito, como Deus fez todo o plano? A dificuldade que alguns encontram, pastor, de aceitar essa salvação mediante a promessa de Deus, é exatamente porque a natureza, o ímpeto humano, quer fazer algo o tempo todo. Note que muitos cristãos, quando eles estão com dificuldades, problemas de doença, alguns preferem pagar o milagre, como alguns dizem, do que simplesmente esperarem a resposta de Deus, segundo a vontade de Deus. Faz o voto e Deus resolve. Exatamente. Por isso, quando Deus usa o exemplo de Abraão, que antes de sacrificar Isaac, em Gênesis 22... como o pastor mencionou em Gênesis 15, 6, Sim. ele creu isso, ele foi imputado, veja, declarado justo. Mostra que é uma promessa de Deus, que é pelas ações de Deus, é Deus quem vai em busca de Abraão, não é Abraão que vai em busca de Deus, e vai buscá-lo inclusive distante, não é? Uma terra distante. Deus coloca o crédito na conta de Abraão, ele diz aqui na Gênesis 15, verso 7, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. E veja, quando nós vamos estudar um pouquinho mais a vida de Abraão, quando Abraão começa a ter essa experiência com Deus, quem era Abraão? Que tipo de obras Abraão tinha feito para merecer alguma coisa de Deus?
que tipo de ações, que tipo de boas obras Abraão tinha feito para merecer esse chamado de Deus. Veja, que Deus faz o chamado, não é verdade? E depois ele lembra a Abraão, fui eu que te tirei lá de Ur dos Caldeus. Ou seja, não esqueça da sua condição. A iniciativa, mais uma vez eu repito aqui, é uma iniciativa de Deus. Não era por mérito de Abraão. Abraão não tinha feito nada. E é até interessante que quando a gente olha detidamente a vida de Abraão, algumas coisas nesses dias não haviam. Por exemplo, lei cerimonial, ela não estava sistematizada. Sim, exatamente. Nem circuncidado Abraão estava ainda. Abraão não era nem circuncidado, ok? Então, veja, Abraão não estava fazendo nenhum tipo de obras para merecer o que Deus estava dando para ele agora. Então, pastores, amigo telespectador, amigo da Novo Tempo, aqui entra mais uma vez o reforço do papel da fé no plano da salvação. Exatamente. Ou seja, dentro do ponto de vista de Paulo, a obra a salvação é um dom de Deus, a iniciativa é de Deus, cabe ao homem aceitar o plano de Deus, assim como Abraão aceitou sair de Ur pela fé. Aliás, ele é chamado mais de pai da fé, por ter saído de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que ele não conhecia, do que pelo pretenso sacrifício do filho, que ele teve que sacrificar no coração, mas não foi esta a atitude que o tornou o pai da fé, mas lá no começo, né, quando ele aceitou o dom de Deus. Agora, sabe, pastor, muita gente escorrega nesse assunto, sabe? Obra, Deus faz alguma coisa. Se eu fizer, Ele faz. Se eu agir, Ele responde. Se eu for bonzinho, eu recebo, certo? Olha, tem muitos escorregões eclesiásticos nesse ponto. E eu creio que esse estudo, Deus está se utilizando desse momento para abrir um pouquinho mais os nossos olhos. Porque nesse momento da história, o que existe de denominações, de igrejas, que têm trabalhado esse conceito de faça que Deus te retribui, esse conceito hoje ele está se alastrando e enganando muitas pessoas, sabe? São pessoas vendendo o pouco que tem de materiais com o objetivo de ter mais. Então, eu vendo e entrego na igreja e fico esperando Deus dobrar aquilo que eu acabei de entregar na igreja. É uma fé gananciosa, né? É uma fé gananciosa, pastor. E eu diria mais o seguinte, é um tipo de... Eu não poderia nem chamar isso de fé, né? Isso, na verdade, não é fé, mas é um tipo de relacionamento com Deus na base da barganha. Chamamos de fideísmo, né, pastor? Fideísmo é uma fé cega, uma fé desprovida de evidências. Alguns, eu sei que soa pesado, dizem uma fé burra. Porque a fé, embora a fé seja fé, crer sem ver, etc., a fé tem evidências para isso. Sim. Agora, note que alguns, eles não barganham com seus bens, as bênçãos de Deus. Alguns, querendo serem mais bíblicos, fazem como judeus e eles barganham através das suas obras. Deixar de fazer isso, deixar de comer aquilo, deixar de beber outra coisa. Embora seja importante cuidarmos do nosso corpo, não é isso que nos torna melhores diante de Deus. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque estou salvo e não me torno um padrão para o outro. É verdade. Este conceito, ele é fantástico. Às vezes nós não barganhamos financeiramente ou com bens, com Deus, mas barganhamos com as nossas pretensas obediências, com a nossa pretensa fidelidade. Os judeus faziam muito isso, Os judeus faziam, eram especialistas nisso. E Paulo fala disso aqui, pastor, no capítulo 4 de Romanos, ele diz assim no verso 9, vem, pois, a bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? É o que comentamos. Não no regime da circuncisão, e sim da incircuncisão. Então ele está dizendo o seguinte, você judeu aí que está achando que a circuncisão, as obras te garantem alguma coisa,
Lembre-se que Abraão nem circuncidado era quando a sua fé lhe foi atribuída por justiça e Deus imputou a justiça para a salvação. E nem poderia ser declarado como judeu, não é? Que não existia. Não existia. Bom, aí eu queria tocar num ponto prático do cristianismo, né? Nós temos amigos telespectadores que são de diferentes denominações e acompanham a gente aqui. Há algumas pessoas que dizem assim, olha, para você aceitar a Jesus, para você ser batizado nas águas, assim como Jesus foi, você tem que fazer tudo certinho, você tem que ser obediente, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí me causa um pouco de espanto, porque Deus chega para Abraão, ele não era circuncidado, ele não tinha práticas de leis cerimoniais, diz assim, ó, você quer me seguir? Então vem. A partir de agora a gente começa uma caminhada. A experiência cristã, inclusive o batismo, ele é uma caminhada com Deus. Você precisa ser santo, entre aspas, para ter a experiência do batismo. O que é necessário? Como a gente pode compreender isso? Eu preciso deixar de pecar para solicitar o batismo? Pastor, nos evangelhos, quando nós encontramos leprosos, coxos, cegos, surdos, mudos, como é que eles iam a Jesus? Do jeito que estava. Do jeito que estavam. Eles não melhoravam para ir a Cristo. Querer ser bonzinho sozinho para ir a Jesus, se entregar a Ele, é a mesma coisa de eu doente melhorar para depois visitar o meu médico. Ora, se eu já sou bom por si ou por mim mesmo... Por que eu vou ao médico? Para que eu preciso de médico? Então, nós temos que tomar cuidado com esse conceito. O senhor mencionou o batismo, pastor. Eu já fiz muitos batismos, vocês também devem ter realizado, já assistiram. Quem está nos assistindo já foi batizado ou está se preparando para ser ou já assistiu. E eu observei uma coisa interessante em alguns batismos que assisti. A gente geralmente vai batizar a pessoa, não é? O batizador e o batizante ali. E ele olha e diz assim, para escrever o teu nome no livro da vida, para a remissão do teu pecado, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um dia, observando com um colega, o pastor Muniz, professor Muniz, Benedito Muniz, observei algo interessante. Nós batizamos a pessoa para ela ser salva ou porque ela está salva? Para ser perdoada ou porque ela está perdoada? Essa é uma pergunta que você deve responder. Uma pessoa que ela está indo para ser batizada, se ela, por um desastre da vida, num acidente, morrer antes de chegar ao local do batismo, ela está salva ou perdida? Salva, porque ela já se entregou a Jesus. Então eu não batizo as pessoas para serem... O batismo é apenas um testemunho público. Exato, pastor. Não é para ser salva. É a confirmação daquilo que está acontecendo. Não é para ser perdoada. É porque ela está salva, está perdoada. Quem ama Jesus, assim como quem ama casa, o ato de amar a Jesus faz o compromisso externo do que eu senti ali dentro. Agora, por que Marcos 16 diz quem crer e for batizado será salvo? Porque se eu tenho a oportunidade, eu tenho que demonstrar externamente para o mundo, para o universo, o que eu sinto aqui dentro. Exatamente. Agora, esse é um ponto que dá para a gente ir longe nessa pergunta que você colocou, né? Então, o padrão de santidade para, né? Então, é necessário que eu tenha um elevado padrão de santidade. Veja, o batismo, ele é uma parte desse processo, dessa caminhada da pessoa com Cristo. A confirmação pública dessa transformação que está acontecendo na vida dessa pessoa, da sua justificação, do seu perdão e etc. e tal. Então, ela confirma isso por intermédio do batismo, né? Agora, para que isso aconteça, o padrão de santidade, onde é que ele deve estar? Algumas pessoas colocam esse padrão lá em cima, mais ou menos assim, ó. Você tem que chegar nesse nível, tá certo? 100% para você, então, ser aceito nessa caminhada. Eu até poderia soltar aqui um termo técnico, né, para isso, que seria o perfeccionismo, tá certo? Você precisa elevar esse padrão lá em cima, porque senão não tem jeito. Veja, nós já discutimos aqui, eu acho que foi num outro encontro, sobre os extremos, né? Totalmente na esquerda, totalmente na direita. O Evangelho de Cristo é um evangelho super equilibrado, né? Então, nesse aspecto do padrão, ou você tem que estar num padrão super alto, perfeccionismo, e aí qual é o problema? O problema é que você não precisa mais de Cristo.
Se você pode atingir esse elevado padrão, você não precisa mais de Jesus. Para que Cristo? Para que o Evangelho? Agora, tem um outro lado. Então, um é você ir totalmente para a esquerda, perfeccionismo, padrão alto. O outro é você entra nas águas e vive a vida que você quiser. E continua vivendo a vida que você levava Esse antes. É o perigo. O mesmo Paulo diz assim, só não me lembro agora a referência, mas ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e de agora em diante tudo se faz novo. Agora, nesse ponto, então, o Evangelho, ele exige uma postura, um comprometimento. Então, nesse ponto, eu tenho que seguir por um caminho. Eu estou andando nessa direção, eu vou para outra direção, que é onde está Cristo, a salvação. Ou seja, ele exige uma tomada de decisão e não a covardia. Agora, a interpretação da palavra, ela exige equilíbrio. Ou seja, eu tenho que ser radical na minha decisão por Jesus e pela salvação. E viver a vida cristã com equilíbrio e sabedoria seria a receita? É isso aí. Pastor, a salvação é uma moeda com duas faces. O lado da justificação e o lado da santificação. O último estudo eu terminei dizendo sobre uma citação de Calvino, onde ele dizia, eu não quero uma lei sem Cristo, mas eu também não quero um Cristo sem lei. Não quero nem um extremo nem outro. Os extremos são sempre do inimigo. Deus é um Deus equilibrado, sabe? Nós precisamos entender que a justiça é me declarar justo e me declarar salvo. É o que Ele fez por mim. Santificação é o que Ele faz em mim. Ainda é o realizar e o efetuar dEle. Lógico, com a minha permissão diante das ações de Deus e eu não entender que o Evangelho é uma graça barata de brincar com Deus, continuar na minha vida, mas não para ser salvo. Porque eu estou salvo, eu permito que Ele continue trabalhando na minha vida e me guiando. Daí a salvação será uma moeda de duas faces. Olha só, esse fator coragem, né, para o comprometimento. Alguns anos eu conheci uma jovem senhora chamada Nadir, do interior do Paraná. A Nadir se apaixonou por Cristo. A Nadir, ela olhou para a cruz. Ela entendeu o amor de Cristo por ela e ela aceitou esse Evangelho. E no momento que ela aceitou esse Evangelho, ela continuou estudando a Palavra de Deus e todas as orientações contidas na Palavra do Senhor, ela foi colocando em prática na vida dela. Mas como resultado dessa experiência de compreender o amor de Deus para com ela, era caixa num supermercado. Se deparou com a questão do sábado e ela disse assim para mim, por amor a Jesus, não trabalharei mais no sábado. Sabe o que aconteceu com ela? Foi demitida. E eu conversando com ela, tentando abrir os horizontes, aquela mulher totalmente compenetrada, totalmente segura da sua decisão. E eu perguntei, você não está preocupada? E a resposta dela foi, pastor, Deus vai cuidar de mim. E aí eu fiz o batismo dela. Que maravilha, ou seja, ela já estava numa experiência extraordinária com Cristo, de decisão, de confiança, né, unindo a justificação e a santificação, como o pastor Wanderson falou. Pastor, eu queria colocar a sua pergunta de uma outra maneira, sobre essa questão da salvação, quanto temos que fazer para aceitar a Cristo, ou de bom temos que estar. Na verdade, a minha função aqui é só cutucar vocês. Vamos ver o circo pegar fogo aqui. Muito bem, pastor, e o faz muito bem. Quando é que nós consideramos um humano humano? Veja, você vê um bebê que acabou de nascer, ele já é humano? E por que ele é humano? Ele não sabe se limpar, ele não sabe ganhar seu próprio dinheiro, sua própria comida, cuidar dos seus afazeres. Mas se você perguntar para o pai desse pedacinho de gente, ele vai dizer, não, eu o amo, ele é meu filho, eu o considero humano. Mas você não espera que uma criança que acabou de nascer já se limpe, cozinhe, ganhe seu dinheiro. Você também não espera que ela continue desta forma. Você já o considera nascido humano, mas você espera que ele continue evoluindo. Quando é que uma pessoa é considerada filho de Deus, portanto salvo? Quando ela nasce em Cristo. Espero que ela faça tudo? Não. Espero que ela continue do mesmo jeito? Também não. Que ela vá evoluindo e crescendo cada vez mais na fé. O nosso papel nesse processo todo é termos a sensibilidade de entender quem são os bebês espirituais que estão
nesse momento da jornada da vida. Exatamente. É meu papel compreender isso, né? Porque alguém que já está no cristianismo há 30 anos, a experiência dele é diferente daquele que está há um mês, né? Então tem que haver essa compreensão. Agora, pastor, se você me permite, Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz assim o autor de Hebreus 2, verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, tudo aquilo que Cristo fez, então, não é para uma classe A, B ou C, é para a classe A, B e C. Né? Então, para Deus não existe gentil, não existe judeu, todos estão debaixo dessa graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todos podem chegar a ter a salvação. Todos podem chegar. Nós vamos dar uma rápida pausa e vamos para mais um intervalo e já voltamos para o último bloco do programa de hoje. E chegamos ao último bloco do programa dessa semana e estávamos conversando no bloco anterior justamente sobre este ponto especial em que falávamos do comprometimento do cristão, o comprometimento de Deus com o crente e o que nós precisamos realmente fazer para usufruirmos da salvação, para sermos salvos e usufruirmos da salvação. E dentro desse ponto eu queria continuar para a gente seguir daqui para frente até o final do tema de hoje, temos mais um assunto. Por exemplo, se não há judeu, não há grego, não há raça, não há etnia, não há rico, não há pobre, não há classe A, B, C, D ou E, não importa qual, por que será que a gente lida tanto, às vezes, com preconceito em nossa sociedade e até dentro de sociedades cristãs, por exemplo, ambientes numa comunidade cristã? Às vezes há um preconceito com a pessoa pela cor da pele, pela nação de onde ela vem. Como a gente pode lidar oferecendo salvação para todos e empurrando esse preconceito para as extremidades? A compreensão daquilo que aconteceu na cruz é crucial para a compreensão desse assunto que você acaba de mencionar, né? Por quê? Porque aquilo que aconteceu na cruz, a vida de Jesus Cristo sendo entregue de maneira voluntária na cruz do Calvário para resolver os problemas que o pecado trouxe para a humanidade. Quando eu começo a olhar para a cruz e aquilo que aconteceu ali e compreendo que aquilo que aconteceu ali foi para todas as pessoas, para o branco, para o negro, para o oriental, para o americano, para o rico, para o pobre, eu começo a entender uma coisa: eu não sou melhor do que o outro, né? Todos nós somos iguais diante de Deus. Agora, compreender esse assunto é colocar de lado, eu chamaria aqui, pastor, de o preconceito negativo. É o momento em que eu olho no outro e eu o julgo. Eu tenho um conceito errado a respeito daquela pessoa. Me julgo melhor do que ela. Então, isso eu chamaria aqui de preconceito negativo. Mas se existe um preconceito negativo, então você tem um preconceito positivo? Eu vou usar esse termo também, preconceito positivo. Em que aspecto? Olhar numa pessoa e vê-la como meu irmão, mas conhecedor de que ele tem práticas contrárias ao que está revelado no Santo Livro de Deus, práticas errôneas de vida. Como é que eu encaro essa pessoa? Eu o encaro como um igual diante de Deus, mas aquilo que ele está fazendo, ok, eu tenho que botar aquilo de lado, eu tenho que ter aversão àquelas coisas.
Então, a gente amar a pessoa e não a prática e dela. não a prática. Quando eu falo desse assunto, eu gosto de pensar no que a gente faz. Você falou há pouco de neném, me veio à cabeça o seguinte: quando a gente dá banho numa criança, você normalmente usa uma banheira, você usa água e a criança ali dentro daquela banheira. A hora que nós terminamos de dar o banho naquela criança, o que é que a gente faz? A gente tira a criança, faz o que com a água? Suja. Joga fora. A gente joga fora. A gente não joga a criança fora junto com a água. A gente tira a criança e o que é sujo a gente joga fora. Sabe, pastor, pensar no que Cristo fez por toda a humanidade, eu teria que pensar assim em relação ao meu semelhante. Eu tiro ele daquele processo, descarto aquilo que é de errado na vida dele, só que eu não o jogo fora. Eu coloco ele nos meus braços e o ajudo a ter um relacionamento pessoal, um relacionamento libertador com Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa visão, ela é extraordinária para as nossas comunidades cristãs, onde nós precisamos manifestar respeito, Sim. amor, unidade e, ao mesmo tempo, olharmos para o pecador contumaz, aquele que está feliz na prática do pecado, com amor, reprovando as atitudes, mas amando aquela pessoa. Isso em todas as esferas do preconceito humano, né? A gente tem que partir sempre para essa visão equilibrada do Evangelho e de amar o nosso semelhante. Agora, pastor Wanderson, para a gente seguir daqui para frente e podermos terminar o programa, a nossa lição dessa semana, aqui no programa, alcançou o dia 31 de outubro. E há 500 anos, Lutero foi um homem de grande coragem, nós já falamos na semana passada, e ele pregou ali as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. É maravilhoso olhar para trás e ver que 500 anos se passaram, mas é triste também saber que 500 anos se passaram, Jesus ainda não voltou, essa promessa ainda não foi cumprida, e há tantas pessoas precisando ouvir a promessa, né? É um duplo sentimento que eu tenho. Você tem esse sentimento também? Eu tenho esse sentimento sim, pastor. Lutero, ele foi um homem, um instrumento usado por Deus, ele e outros reformadores, para que o Evangelho de fato fosse pregado como deveria ser pregado, nos méritos de Cristo, não nos méritos humanos, naquelas graças e indulgências vendidas naquela época, não é? Agora, é triste constatar que, a despeito de tudo que Lutero passou, de tudo que alguns reformadores sofreram, lutando pela fé em Cristo, para que a nossa salvação tivesse essa base, para que a nossa fé fosse baseada nas Escrituras, muitos cristãos hoje tenham fé baseada em tradições apenas, sejam elas religiosas, familiares, não leem mais a Bíblia como deveriam ler, e parece-me que quanto mais distantes estávamos do tempo do fim, da segunda vinda de Jesus, mais próximos cristãos estavam da Bíblia. Agora, quanto mais próximos da segunda vinda, mais distantes alguns estão. Fico pensando se individualmente, afinal, não vamos ser Martim Lutero moderno, nenhum de nós, mas se não precisamos levantar a bandeira do protestantismo, mostrando que a nossa fé tem que ser baseada na Bíblia, não em líderes religiosos, a nossa salvação na graça de Cristo, e continuarmos levantando essa bandeira, porque a tendência humana e o inimigo de Deus tenta arrastar a nossa mente para que paguemos com os nossos recursos ou com o nosso estilo de vida, com as nossas obras, nos afastando de tudo aquilo pelo qual Lutero lutou tanto ao longo de todo o seu ministério, de toda a sua vida, que era o quê? Base nas Escrituras, salvação pela graça mediante a fé. Esse é um ponto fenomenal, né, pastor Sidney? Porque muitas vezes a gente desconsidera o esforço todo que foi feito e muitas vezes, muitos de nós cristãos que cremos em tudo aquilo que Lutero fez, um homem de coragem, a quem Deus usou muito, é como se a gente jogasse fora toda essa história e rejeitássemos tudo aquilo que foi feito, jogando a criança com a banheira e a água suja toda. Já que estamos vivenciando os 500 anos dessa reforma protestante, como devemos viver nesses últimos dias antes da volta de Jesus? Olha, são 500 anos aí, né, de reforma protestante.
muitas coisas mudaram, pastor Lanza, mas muitas coisas ainda não mudaram. O que é preciso para que estas coisas que ainda não mudaram, mudem? Eu gostaria de dizer o seguinte: talvez essas coisas que ainda não mudaram dependam de mim, dependam da minha decisão, dependam da minha escolha. De repente eu estou confortável num pensamento, numa crença de anos, ok? Por tradição, por família e etc. e tal. Eu estou vendo, estou compreendendo e eu não tomo a minha decisão, né? Então, ao estarmos envolvidos, né, nesta comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, eu diria o seguinte: o que falta é uma decisão assim muito pessoal, sabe? De quem já poderia estar do lado daqueles que estão levando adiante essa reforma, esse conceito tão lindo de justificação, de perdão e etc. e tal, mas ainda se contentam em ficar posicionados de outro lado. Então, eu entendo que é momento de uma decisão, é momento de uma escolha, uma decisão ao lado do que está revelado no Santo Livro de Deus. Foi essa a postura que Martinho Lutero teve, né? Foi essa a decisão que ele tomou, e por isso nós temos o privilégio de estarmos estudando hoje esses temas que foram tão bem compreendidos por ele e explanados para nós. Perfeito. Agora, para a gente poder fechar o programa, eu queria que a gente fechasse 2 pontos básicos que constam no nosso manual: lei e fé e lei e pecado. Queria a visão de vocês dois sobre esses 2 pontos. Primeiro, lei e fé. Como é que a gente entende dentro dos escritos de Paulo, quando a gente vê até Abraão sendo justificado pela fé, como é que a gente pode entender lei e fé nesse contexto? Pastor, eu acho que nós podemos partir do princípio de que não podemos colocar ou exigir da lei aquilo que ela não foi feita para fazer. Lei não foi feita para salvar. Lei foi feita para nos guiar, para nos orientar, depois de estarmos já na estrada caminhando com Cristo, mas ela não tem nenhum problema por isso, porque ela não salva. O que foi escolhido por Deus e realizado, idealizado por Deus para nos salvar, é a graça. Como nos apropriamos? Mediante a fé, que Ele realiza, a fé também em nós. Então, a lei, ela é útil, diz Paulo, santa, justa e boa. Ele diz: jamais vamos transgredir a lei porque estamos debaixo da graça. Ele diz: é uma ideia de louco, mas ela não tem problema nenhum. Coloquemos a lei no lugar certo, como orientação, como guia para cada um de nós, e deixamos a graça nos salvar. E a sua visão, pastor Sidney, sobre esse assunto lei e fé? Eu vou tentar sintetizar um pensamento de Martinho Lutero. Ele diz assim, que toda palavra revelada de Deus, ela sai com condenação ou sai com graça. Mas como assim, Martinho Lutero? Condenação ou graça? O pecado desestabilizou, né, a harmonia existente entre lei e evangelho. Por causa dessa desestabilização, toda vez que Deus fala, você vai entender ou como graça ou como condenação. Condenação, ela esmaga o ser humano, e quando você olha, você vê o que ali? Você vê a lei de Deus, ou seja, tentando ser vivida, tentando ser praticada, sem conexão com a graça salvadora de Cristo Jesus. Então, lei sem graça é condenação. Lei com a graça é salvação. Por isso, eu volto lá naquele texto de João 15, verso 14. João capítulo 15, verso 14, Jesus disse, 14, verso 15, 14, verso 15, onde Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pastor, não há conflito entre fé, lei, graça, não há conflito. Entre fé e obras, não há nenhum conflito. O ponto é, um relacionamento salvífico e amoroso com Cristo fará com que eu viva em conformidade com aquilo que está revelado.
E se eu estou totalmente ligado a Jesus Cristo, eu não vou ter nenhum tipo de problema com aquilo que Deus me pede no seu santo livro. Vou amar o meu próximo? Sim, se eu estiver conectado a Cristo. Não vou tomar o nome de Deus em vão? Sim, se eu estiver perfeitamente ligado a Cristo. Vou ser um fiel guardador do sábado? Sim, estando totalmente ligado a Cristo. Serei um fiel dizimista? Um fiel ofertante? Vou cuidar do meu corpo? Sim, mas como resultado dessa ligação íntima com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu estilo de vida como cristão, tendo como base essa minha ligação com Jesus, será um cristianismo que vai ser vivido de maneira prazerosa. Vai ser um cristianismo vivido de maneira muito feliz. E esse é o estilo de vida que Deus deseja para cada um de nós. Maravilha. Pastor Wanderson, agora a sua visão sobre lei e pecado. Eu não saberia o que era pecado, diz Paulo, se a lei não me mostrasse. Se eu estacionar meu carro num local que não tem nenhuma placa, um ezinho cortado ou com 2 cortes, ninguém pode me multar. Aonde não há lei, não há pecado. A lei, ela não pode sobrepor a fé, como já falamos, que nos faz alcançar a graça que nos salva. Mas a lei tem a sua função. É ela que me mostra claramente o que é o pecado. E Paulo mesmo diz, utilizando as palavras dele, eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse, não matarás, não furtarás, etc. Então a lei, ela me mostra que eu estou errado, ela me mostra se eu estou me desviando de Deus, só que quem me conduz para o caminho correto é a graça de Cristo, o braço de Deus que me traz dessa perdição. Até o nosso manual de estudos, ele traz aqui uma ilustração daquele escritor irlandês, Jonathan Swift, em que ele diz: será que algum homem dirá que se as palavras beber, trapacear, mentir e roubar fossem expulsas da língua portuguesa e dos dicionários, deveríamos acordar na manhã seguinte temperantes, honestos, justos e amantes da verdade? Ou seja, a lei nos mostra e nos direciona para Cristo Jesus. Você quer dar um fechamento dentro dessa visão de lei e pecado? Pastor, a minha visão de lei é igualzinha à do pastor amém, né? Wanderson, né? Parceria aí. Agora, pecado, eu diria para você que é uma decisão, uma escolha do ser humano. Ok. Como diz a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei, né? É uma decisão. Vai além da nossa natureza pecaminosa. Eu também decido, também vou por esta linha que eu acho bastante interessante. Meus amigos, eu quero agradecer aqui em nome do programa Lições da Bíblia a participação que vocês tiveram aí, 3 semanas, não é? Consecutivas. Tenho certeza que os amigos de casa gostaram muito. A gente falou sobre muitos assuntos, tentamos criar caminhos para que você entenda cada vez mais a importância de todos esses assuntos relacionados à justificação pela fé e nessa semana especificamente a importância da fé do pai Abraão, pai de 3 grandes movimentos religiosos, mas que também lá no Velho Testamento precisou da fé, foi justificado pela fé e por tudo aquilo que fez tornou-se um grande herói da palavra de Deus. Muito obrigado, leve o nosso abraço a todos os amigos que trabalham com vocês e o nosso abraço especial a todos vocês, amigos telespectadores. Deus abençoe a todos e a gente se vê na próxima semana.